Oi, gente. Hoje eu queria falar sobre o versículo de Mateus, capítulo 22, versículo 37 até o 39. Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, o primeiro mandamento é que a gente ame a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, enfim. Esse eu não queria. Esse é meio didático, né? Tipo, tudo que a gente for fazer, todas as nossas decisões, tipo, tudo. Nada, não tem nada mais importante do que a gente colocar Deus como prioridade. Mesmo que às vezes a gente esqueça disso. Mesmo que passe por um tempo da nossa vida onde a gente tome as próprias decisões, achando que vai dar certo. Vou te falar, já vou te prever. Sei que não vai adiantar nada, porque tem coisas que a gente só aprende passando, mas não vai dar certo. Não vai dar certo o que você está tentando fazer se você não colocar Deus em primeiro lugar, se você não fazer a vontade dele, ainda mais se você participa da igreja, se você é um crente que vai na igreja, que se batizou, que quer caminhar com Deus. Se você não colocar ele como em primeiro lugar nas suas decisões, não vão dar certo. Todas as decisões que eu coloquei Deus em primeiro lugar deram certo. Claro, vai ter coisas que não é da vontade dele e tá tudo bem. Mas aquelas que eu coloquei ele como prioridade, entreguei nas mãos dele, falei que era a minha vontade e que fosse feita a vontade dele também, deu certo. Deu certo. Porque quando a gente caminha com Deus, faz a vontade dele, ele abençoa a gente. Mas aquelas que eu, deixei de lado, assim, entreguei na mão dele, mas ao mesmo tempo decidi do jeito que eu queria, não deram certo. Certo por um tempo. Mas chegou um determinado momento que as coisas saíram do meu controle, até porque não é a gente que tá no controle, é sempre Deus. E aí acabou que, enfim, mas o segundo ali que eu queria, que na verdade foi o que eu queria falar mais sobre, é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Sobre isso hoje, você amar o seu próximo, mas na questão de como que você vem se amando? E tem mexido comigo ultimamente, nesses últimos meses. Eu venho pensando, cara, como que eu venho cuidando de mim? Como que eu cuido de mim? Como que eu me amo? Né? Deus já me amou, Deus entregou todo o seu amor por mim, por todos nós. Mas como que eu me amo? Como que eu retribuo isso para Deus, vamos se dizer assim? Porque Ele já me amou. Então, por que que eu ainda não me amo? Não numa questão de me colocar como a melhor e me idolatrar ou algo assim do tipo, não. Mas como que eu me amo? Como eu me amo? Se eu não me amar, não tem como eu amar o próximo do mesmo jeito que eu me amo. Não tem como eu entregar pro próximo amor, carinho, atenção, respeito. Se eu não me respeito, se eu não me amo, se eu não faço as coisas por mim, essa própria tem como. Você vai querer fazer as coisas pelo outro. E isso é muito bonito, mas vai chegar uma hora que você vai se sobrecarregar porque você faz tanto pelo outro e não faz nada por você. E isso é algo que é muito difícil entender e conseguir colocar em prática, porque a gente tem algo dentro da gente que a gente gosta de fazer as coisas pelo outro. Mas o que você faz por você?
isso vem, isso vem me trabalhando assim dia após dia. Como que você cuida de você? De, sei lá, comprar um chiclete pra você, pra comprar pra outra pessoa. Não que isso seja errado, não entendam mal. Mas assim, você precisa se amar primeiro, você precisa se colocar como prioridade. É, sabe aquela questão dos primeiros socorros? Você não vai salvar outra pessoa se a sua vida estiver em perigo, né? No curso que eu fiz, enfim, e nos primeiros socorros, sempre a prioridade é você. Se você tá em perigo, não tem como você salvar outra pessoa. Tipo, o certo não é você colocar a sua vida em risco, é você se colocar num lugar de segurança e aí sim você arriscar a sua vida para outra pessoa. E aqui eu não tô para dizer o que é certo, o que é errado, eu só quero entender e fazer você pensar como que você vem cuidado de você. Tipo, o que você faz para cuidar de você? Como que você se ama? Você se respeita? Tipo assim, eu não quero isso na minha vida e você continua aceitando? Na vida cristã, principalmente, muitas coisas a gente sabe que não vai de acordo com o que a gente acredita. Você tá levando isso com a barriga? Você tá aceitando isso só para agradar outras pessoas ou é, para, sei lá, querer fazer o bem, mas de certa forma você não tá fazendo bem para você mesmo. É se respeitar. Eu falo isso, tipo, porque eu já levei muito na cabeça em relação a isso. E eu percebo que a gente só consegue dar o nosso melhor pro outro quando a gente se respeita e quando a gente cuida da gente mesmo. Eu tenho essa dificuldade de cuidar de mim mesma, eu tenho dificuldade de fazer as coisas por mim, eu tenho essa dificuldade de me colocar como prioridade. Então é por isso que eu trago aqui essa reflexão, tipo, que a gente tente se respeitar mais, que a gente tente cuidar mais da gente, mesmo que isso seja muito difícil. Eu falo por mim mais uma vez, vai contra o meu natural, vai contra o meu natural cuidar de mim mesmo. E isso parece, tipo, parece absurdo, mas é a pura realidade. O meu instinto é cuidar do outro, o meu instinto não é fazer por mim, o meu instinto não é me priorizar, o meu instinto é, mesmo dolorida, mesmo sabendo que muitas vezes eu não errei, é me doar pelo outro. Eu não tô querendo dizer que na questão de tipo, a pessoa errou comigo e pronto, acabou, ela que tem que me pedir perdão. Eu não tô falando disso, porque o perdão é outros 500. Você libera o perdão, você pede perdão para você ter essa linha direta com Deus. E não por questão de ego, quem errou, quem não errou, isso não interessa. Mas eu digo na questão de você cuidar de você, sabe? Se priorize mais. Se respeite. Se você não quer algo, se você não admite que a pessoa minta pra você, se ela mentir pra você, deixa bem claro, olha, você mentiu pra mim, eu não aceito isso. Chega. E então é isso. Amem vocês para que vocês consigam amar o seu próximo, para que vocês consigam se solidarizar pelo outro, para que vocês consigam ser generosos pelo outro, para que você consiga cuidar do outro. Mas você só consegue cuidar do outro quando você se cuida, porque Deus cuida de você. Então você só precisa fazer a sua parte. Deus já te ama abundantemente, então você só precisa se amar também. Então é isso.